Boa tarde! Hoje vamos para mais uma aula de Técnica Dietética 1. Vamos estudar um tema bem gostoso e tenho certeza, gente, que um desses alimentos que eu vou falar no dia de hoje, vocês comem praticamente todos os dias. O tema da nossa aula hoje são as leguminosas. Elas estão na base tecnológica 9 do plano de curso de vocês. Então, vamos lá para os slides, onde eu vou comentar com vocês o que são as leguminosas, qual é a sua importância, por que devemos consumi-las. Vamos primeiro para o conceito das leguminosas. O que significa esse nome, leguminosas? Elas são grãos que dão em vagens ricas em tecido fibroso. Então, vocês têm que pensar que nós temos a vagem, quando a gente abre aquela vagem ali, estão dentro da vagem os grãos. Quando falamos que elas são ricas em tecido fibroso, eu estou dizendo que elas têm muita fibra. E eu gostaria de ler mais duas definições aqui para vocês, dos livros de técnica dietética que eu disponibilizei para vocês em PDF. As leguminosas são grãos contidas em vagens, ricas em tecido fibroso e muitas podem ser consumidas ainda verdes, como as ervilhas e as vagens. Um outro livro fala assim: as leguminosas fazem parte da alimentação humana desde a mais antiga prática de agricultura. Então, é muito antigo. E lhes são atribuídos papéis medicinais, culturais e nutritivos. As leguminosas são um tipo de planta cujas sementes ficam encerradas em vagens. Podem ser comestíveis como o feijão, os feijões, porque vamos ter vários tipos, a soja, as lentilhas e as ervilhas e outras. Então, como eu estou falando aqui para vocês, as leguminosas, elas são a base da alimentação do povo brasileiro, porque está dentro delas o nosso querido arroz, né? Arroz e feijão, certo? Que é a leguminosa. O próximo tema que a gente vai ver, nós vamos falar do arroz, porque daí nós vamos estudar os cereais. A questão de valor nutricional das leguminosas, por que é importante a gente consumi-las? Bom, elas contêm carboidratos, então também são fontes de energia, não tanto como os cereais. Vocês vão ver que a principal fonte deles daí seriam os carboidratos. A soja, de todas as leguminosas que a gente vai estudar, é a que menos tem carboidrato. Um outro nutriente que é super fonte é a proteína. Só que vamos lembrar que são as proteínas de origem vegetal, que são as de baixo valor biológico, tá? Então, elas são importantes, né? Mas elas não vão conter todos os aminoácidos essenciais, mas é uma ótima saída aí para os adeptos ao vegetarianismo. Lipídios, então tem um pouquinho de gordura? Tem, não é uma fonte significativa. E vocês vão ver que de todas as leguminosas que nós vamos estudar, a qual vai ter mais fonte de lipídio é o amendoim. A gente já percebe, né, que ele é meio gorduroso. Vitaminas, principalmente as do complexo B. Minerais, eles são ricos em ferro. Talvez vocês não tenham ainda estudado os minerais, né, principalmente nas aulas de DAH. Mas vocês vão chegar lá e vão ver que nós temos o ferro M, esse M escrito com H mesmo. E temos um ferro não M ou não êmico. O ferro M, ele vai ser, pessoal, exclusivamente fonte
de carnes, principalmente as carnes vermelhas. Então, o ferro M pertence à origem animal, aquele ferro que é super absorvido e é aproveitado pelo nosso corpo. O ferro não M, ele também é bom, né? Mas a sua absorção não é tão eficiente ou eficaz. E como a gente falou antes, as leguminosas, elas são fontes de fibras, porque elas têm aquele tecido fibroso. E vocês percebem nisso, principalmente em algumas que têm a casquinha, né? O próprio feijão, ele tem a casquinha dele. Aquilo ali é fibra, tá? Muito importante para a nossa saúde. Bom, vocês percebem que as leguminosas, elas são duras, né? E elas precisam passar pela cocção. Então, não dá pra gente comer as leguminosas cruas. A digestibilidade vai ser difícil, o sabor não é legal, né? Posso quebrar o dente. Então, não tem como, certo? Então, para isso, nós vamos fazer a cocção das leguminosas. O que pode influenciar nessa cocção? O que eu quero dizer aqui, gente? O que pode determinar uma cocção mais lenta ou uma cocção mais rápida? Né? Uma coisa que eu gostaria que a gente pensasse. A primeira coisa é o período de tempo e de armazenamento dessa leguminosa. Tem a ver quando a gente escuta, às vezes, a nossa mãe falando, alguém em casa que cozinha falando, esse feijão tá bom, esse feijão tá duro, esse feijão tá velho. Tem super a ver, tá? Isso não é mentira, porque vocês percebem aqui que quanto maior o tempo de armazenamento dessa leguminosa, pessoal, maior vai ser o tempo de cocção. Então, ela vai estar mais dura? Com certeza, ela vai estar mais dura. Outro fator que vai mudar aí o tempo de cocção, quando eu falo em tempo, é tempo de relógio mesmo, é a variedade desta leguminosa, tá? Então, vocês vão perceber que algumas leguminosas têm uma cocção mais rápida do que outras, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, lentilhas e ervilhas cozinham rapidamente. Não sei se alguém aqui um dia já fez arroz com lentilha, tá? A lentilha muitas vezes fica ótima, perfeita no ponto de cozimento do arroz, que é rápido. Já visto que o feijão, uma soja, por exemplo, são grãos mais duros, né? Então, ela é uma outra variedade dessa leguminosa e vai levar um maior tempo para a sua cocção. Quantidade de água, então a quantidade de água que a gente põe também vai ter uma quantidade certa, e o grau de umidade, por isso que eles são grãos secos, gente. Eu vou precisar ter o cuidado de armazená-los longe da umidade, né? Nunca diretamente sobre o chão, mas sim sobre estrados, não colocar encostados na parede. Se eu transferir para um pote, pôr tampa nesse pote. Então, ter cuidados também com relação a essa umidade. Benefícios da cocção. Gente, acabei de falar para vocês que é praticamente impossível a gente consumir as leguminosas sem passarem pela cocção, tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz a cocção delas, elas absorvem água, elas ficam mais macias e ficam, na verdade, aí ideais para serem consumidas. Outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem, que isso torna a leguminosa digestível, né? Porque como que eu vou morder um feijão cru? Não vou morder para não quebrar o dente, eu vou engolir. Pense a digestão desse feijão cru. Super complicada. Quando eu faço essa cocção, eu torno a sua fibra macia, eu consigo fazer a digestibilidade desse grão. O sabor acentua, com certeza, né? Sabor, cor, cheiro, tudo melhora. E eu posso usar calor seco e calor úmido para as leguminosas. Daqui a pouco vocês vão perceber que a leguminosa que a gente acaba usando o calor seco,
é o amendoim. A gente pega o grão e torra ele, né? A gente pode levar no forno, usar esse calor seco. Com a grande maioria, com as outras, a gente já vai acabar usando calor úmido, tá? Olhe lá, acabei de falar. Calor seco só é possível com o amendoim, porque ele tem um alto teor de gordura, um alto teor de lipídios, tá? E fica excelente aí pelo calor seco. O calor úmido, né, vai variar de acordo com o grão, mas a gente geralmente em casa, por exemplo, a gente cozinha sob pressão, né? Se for sob pressão, de 20 a 30 minutos, certo? Ela tá pronta. Se for a ebulição, às vezes vão trabalhar numa WAN, não existe uma panela de pressão gigante, vai cozinhar o feijão mesmo na ebulição. Olha o tempo como ele aumenta, né? De 2 a 3 horas, mas também é possível, fica perfeito, fica ótimo. Bom, pessoal, só um detalhe, né? Dá também pra gente fazer com o amendoim o calor úmido. Eu tinha essa dúvida, né? Nossa, será que vai ficar bom? Nunca comi amendoim cozido, né? Feito pelo calor úmido. E eu tive uma experiência semestre passado com uma das nossas alunas. Ela veio, comprou o amendoim grão e a gente cozinhou em pressão mesmo. Pessoal, ficou muito legal. Ele aumentou bastante, ficou com tamanho grande, né? Mas dá para você ir comendo, né? Tipo petisco também. Só que ele vai ficar molinho daí, tá? Mas deu super certo. Bom, gente, o que é importante vocês aprenderem nas leguminosas, né? Um termo que a gente usa que é reidratação ou remolho. É muito normal, muito comum a gente falar assim, eu vou deixar o feijão de molho, né? Os antigos falam assim, mas o termo correto é reidratá-lo ou deixar de remolho. Existe uma técnica correta para isso? Com certeza existe. Então, nós vamos conhecer essa técnica agora. Bom, qual que é o objetivo de se fazer o remolho, gente? O principal é a gente deixar esse tempo de cocção menor, tá? Então, eu consigo amolecer mais as fibras, muito legal, e eu diminuo o tempo de cocção. Eu tenho uma obrigatoriedade em se fazer este remolho? Não, mas é melhor quando a gente faz, né? É uma técnica correta, tá? Isso, na verdade, é bom, ajuda. Eu tenho até uma economia aí de gás e de tempo, certo? E fica um feijão aí com a fibra mais mole, fica com uma aparência melhor. Esse remolho, ele pode ser feito com a água quente ou com a água fria. O que é importante, gente? É que na água quente é muito mais rápido. Então, olha o que eu vou ler para vocês. Experiências demonstram que se fervermos 5 minutos a leguminosa, tem-se o mesmo resultado que deixássemos de molho em água fria por 8 a 12 horas. Então, o que acontece também? Que passa a ser um método errado pelo seu perigo, tá? Principalmente de surgir alguma doença aí transmitida pelo próprio grão. Às vezes a gente escuta, vou deixar o feijão de molho, né? Isso é à noite, porque amanhã eu vou cozinhar esse feijão. Isso não é o ideal, tá? Porque principalmente em tempos de muito calor, né? No dia seguinte, às vezes essa água ela tem espuminhas por cima dela. E isso, pessoal, nada mais é do que a fermentação do grão, bolor ali, certo? Então, é perigoso deixar esse tempo exagerado aí, esse feijão de remolho. Então, para não ter que fazer isso, o que eu posso fazer? Ferver a água, tá? Fervo a água ferveu, eu despejo no meu feijão
e deixo ali de remolho. Eu não preciso deixar em fogo ligado. Esse feijão já tá todo limpo, eu escolhi, às vezes pode ter uma pedrinha ou outra e tal. Eu deixei ele em uma vasilha. A minha água ferveu, eu despejo essa água ali e deixo por pelo menos 5 minutos, gente, tá? Que seja de 10 a 15 minutos, não tem perigo nenhum, certo? O que é o correto? Deixei, tá? Quando eu for levar essa leguminosa, esse feijão ou qualquer outra, para cocção, eu vou desprezar essa água do remolho. Isso é um detalhe muito importante. Colocar uma água limpa, uma água nova. Pode ser quente, Mara? Pode. Não é necessário, mas pode. E daí cozinhar esse feijão. Então vamos lá. A água quente age sobre as substâncias pépticas da casca, né? Ou seja, sobre a fibra da casca, permitindo uma rápida absorção de água e o mais rápido amolecimento do grão. Bom, eu cozinho em casa e cozinho feijão, não tinha essa prática antes, né? Mas por conta aí, né, da própria vida, acabei tendo que aprender. E é muito legal, gente. A hora que o feijão tá ali cru, né, durinho, escolhido, já prontinho, você vai colocar, eu deixo ele de remolho sempre por 15 minutos, porque também é muita pressa, né? E sempre esqueço, não tenho feijão cozido. Daí eu coloco essa água quente ali, né? É meio que instantânea a mudança do aspecto do grão. E a hora que a gente vai colocar para cozinhar, eu sempre deixo 15 minutos, 10, 15 minutos, né? Sempre em cima da hora aí. E a hora que eu vou colocar para cozinhar, eu já percebo que o grão tá mais mole. Você pegar em um grão, você apertar, você já vai perceber. E sempre como eu tô com muita pressa, eu já deixo uma água esquentando, fervendo e uso essa água. Daí eu vou pôr uma água nova, uma água limpa e uso essa água para cozinhar o feijão, que até para pegar a pressão é muito mais rápida. Uma vez eu conversando com uma cozinheira e muito experiente, sabe? Não é alguém que tem curso, né? Que fez gastronomia, mas que tem experiência de vida mesmo, que cozinha há muitos anos e trabalha com isso. E ela me ensinando, porque nutricionista não sabe cozinhar. Eu conversando com ela, com a Vera. A Vera fala assim pra mim: Mara, o segredo de uma boa cozinheira é no fogão sempre ter água quente. Água quente, tá? Nunca deixe a sua água quente acabar. Eu acho o máximo, porque toda vez que eu estou cozinhando, eu lembro da Vera falando isso. Uso água quente, uso para o feijão, uso para fazer meu arroz, que o meu arroz é mais rápido, né? Eu tô sempre ali com a minha água quente, assim, nunca esqueci disso. Olha que coisa importante e interessante que a gente vai ver agora. A água do remolho, gente, não deve ser reaproveitada pela presença de substâncias antinutricionais. Então, foram feitos estudos que fica naquela água substâncias que atrapalham a absorção de nutrientes. Então, eu preciso, depois que eu deixei esse feijão ou essa leguminosa, qualquer ela que seja, de remolho, eu preciso desprezar essa água e colocar uma água limpa para cozinhar. Nunca se esqueçam disso, tá? Aqui, né, um exemplo aí de remolho. Tem para feijão, tem para soja. Aqui tá falando para deixar o feijão de remolho por 1 hora. Eu penso que se você tem mais tempo, nada impede. Nunca deixei, porque eu sempre tô atrasadíssima. Soja, olha que interessante, né? Lembra que eu falei para vocês lá antes que o grão da soja é um grão mais duro, certo? Um grão mais firme. Então a soja, né, ela tem um remolho mais longo. Então a soja é interessante vocês ferverem ela no fogo por 2 a 5 minutos. E olha o que fala aqui também. Auxilia a diminuir o sabor amargo, tá? Então, é legal fazer isso. Depois você despreza essa água e coloca uma água nova para o remolho. Se esse remolho, gente, for longo, igual tá falando aqui, ele tem que estar na geladeira,
sobre refrigeração, tá? Se não, não há necessidade, é remolho de 1 hora mesmo, né? Desprezo essa água, coloco uma água nova e cocção. Mando a ver para cozinhar. O que a gente percebe é que eu sempre preciso, gente, triplicar, tá? Com certeza, a água do feijão para a gente cozinhar. Porque o que a gente quer com o feijão? A gente quer que esse feijão tenha caldo, certo? Então, nós usamos de 2 a 3 xícaras de água para 1 xícara de feijão. Então, é uma proporção aí de 1 para 3, certo? 1 de feijão e 3 de água. A soja, ela vai levar cerca de 30 minutos tranquilamente em panela de pressão, por ela ser mais dura do que os outros tipos de grão, do que as outras leguminosas. Bom, algumas observações que são interessantes e nos ajudam nessa cocção aí. Eu devo colocar ácido nessa água que eu vou fazer a cocção? Então, por exemplo, tem gente que espirra limão na água e põe esse feijão para cozinhar. Não é legal. Olha o que fala. A utilização de ácido pode endurecer a leguminosa, tá? Quando não utilizar panela de pressão, esta tampa deve estar bem justa. Então, na verdade, gente, aqui é quando utilizar, tá? Tá errado aqui. A panela tem que estar bem junta. Pode-se utilizar pequena quantidade de gordura para evitar o aparecimento de espuma e entupimento da válvula da panela de pressão. Essa dica eu acho que é muito legal, né? Então, quando você for tampar a panela do feijão, por exemplo, né, ou de qualquer outra, porque ela solta uma casquinha, você coloca um fiozinho de óleo, tá? Um pouquinho ali naquela água, porque vai ajudar a não espumar e se soltar alguma casquinha do grão, não vai entupir a válvula da panela de pressão. Armazenamento, como que eu guardo essas leguminosas, tá? Recipiente fechado, né? Se eu tirar ele da embalagem principal, é recipiente com tampa bem fechado para evitar que entre umidade. Uma coisa muito importante, não misturar grãos novos com grãos velhos, né? Porque pode dar aquela diferença aí de tempo de cozimento. Data de validade. Maior o tempo de armazenamento, maior o tempo de cocção. Então, grãos velhos demoram mais para cozinhar do que os grãos novos. Ambiente seco, arejado, ventilado, né? O estoque precisa ser assim, colocado sobre estrados e sem encostar na parede. Na verdade, tudo que já preza a CVS 5, que vocês também já conhecem. Bom, deixa eu comentar um pouquinho agora sobre os principais grãos, né? Sobre os principais tipos de leguminosas que nós temos. Vocês vão ter que estudá-las também durante esta semana, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Tem algumas coisas que eu também vou buscar aqui nos livros para dar uma enriquecida aqui na nossa aula. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do feijão. Quero ler aqui um pedacinho aqui para vocês. Bom, das leguminosas, a mais popular é o feijão, com certeza. Conhecido no Brasil, especialmente por meio dos cultivares carioquinha, carioca, rosinha, roxinho, preto, jalo, rajado, roxo, mulatinho. Olhe só nesse parágrafo quantos tipos de feijão eu falei. Bastante apreciado nas regiões sul e sudeste, o feijão preto não é o preferido no restante do país. A gente não fala que os cariocas consomem o feijão preto? O feijão carioca tem boa aceitação em todo o território nacional, é o que a gente usa aqui. E na região nordeste, o feijão de corda ou feijão fradinho é considerado cultura de subsistência e muito popular.
embora exista produção em escala agroindustrial para atender ao mercado de alimentos típicos. Este grão, que na verdade é o feijão fradinho, é a base do preparo de pratos da culinária brasileira, como o acarajé. Então, ele é super famoso, tá? Então, além de lá ter uma grande preferência, ele acaba sendo feito em grande escala, porque também, né, não é só lá na Bahia, por exemplo, que o pessoal consome acarajé. Então, eu preciso e encontro feijão fradinho, feijão de corda, até aqui, tá? De grande valor econômico para o país, seja pelo volume de produção, ou seja pela mobilização de pessoas para o plantio e coleta, as leguminosas desempenham um papel fundamental na agricultura, por sua capacidade de promover fixação de nitrogênio no solo. Por esse motivo, é frequente o uso de feijoeiro e de outras plantas desta família como culturas rotacionais. Então, assim, entre uma plantação e outra, eles plantam feijão, né, ou outra leguminosa para fazer a rotação do solo com outros produtos agrícolas. Olha que coisa interessante. Os feijões são produzidos em todo o Brasil, sendo que o seu cultivo ocorre especialmente nos meses de outubro e novembro, final do ano, safra das águas, e em fevereiro e março, safra da seca. Há também pequena produção decorrente do plantio realizado entre abril e julho, safra de inverno. Então agora vai ser pouco. Outra coisa muito interessante que eu coloquei aqui no slide para vocês, né? Falando especialmente agora do feijão, é que é difícil encontrar uma mesa brasileira que não tem feijão, tá? Gente, pode não ter, muitas vezes, a carne, que é o que a gente fala que é a mistura, mas o arroz e o feijão é imprescindível, né? É muito delicioso. E vocês percebem que comemos praticamente todos os dias. Vamos fazer de conta assim, eu sou antiga ainda. De segunda a sábado, arroz e feijão. Domingo, macarronada. Mas a gente não enjoa, né? É uma coisa muito interessante. Olhe lá, preto, carioca, feito na panela de pressão. Lá está ele. Fumegante, grãos macios, bem temperadinho. Dá até água na boca. O feijão já está tão incorporado ao dia que tem até aquela expressão de que chegou a visita, põe mais água no feijão, que vai dar para todo mundo, né? A gente fala muito esse dito aí é popular. Olhe bem, o grão foi bastante cultivado no Egito Antigo e na Grécia. Então, são alimentos muito antigos. Se vocês pararem e lerem a Bíblia, por exemplo, vocês vão ver que vai falar de leguminosas na Bíblia, né? E eu ainda falo no Velho Testamento, que é antes de Cristo, tá? No Brasil, ele integra o cardápio desde a época da colônia. Hoje, o nosso país é o maior produtor e consumidor de feijão no mundo. Olha que legal! A gente tanto produz muito como também consome muito, tá? Cada brasileiro consome cerca de 15 quilos por ano. O Brasil produz 3 milhões de toneladas no mesmo período. Então, por ano, o Brasil produz 3 milhões de toneladas de feijão. E a gente, por pessoa, né, um consumo per capita de 15 quilos por ano. É bastante feijão, né? É bastante feijão. Deixa eu ver se eu não tenho mais nada legal aqui para falar do feijão. Tenho! Peço paciência aqui de vocês. O feijão é originário da América, constituindo com o milho a base de alimentação dos astecas, maias e incas. Olha desde quanto tempo. Que o apreciavam, não apenas pelo seu sabor, mas também pela facilidade de cultivo.
No Brasil, o feijão é a leguminosa mais consumida, havendo uma regionalização do consumo de determinadas variedades. Então, isso tudo a gente vai ver. Isso é matéria lá de TD3, tá? Quando a gente volta, né, a estudar as regiões do Brasil, uma matéria deliciosa. E vocês vão ver que o feijão, ele está inserido em todos os estados, né? Então, na alimentação aí de todo mundo. Mas tem muito essa regionalização, certo? Por exemplo, São Paulo, feijão carioca ou o rajado. No Rio de Janeiro, feijão preto. Lá na Bahia, nós falamos feijão de corda, né? Então, acontece muito essa regionalização e isso é muito legal, tá? Eu não vou ler um por um para vocês, porque vocês vão me matar, mas vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho de cada um aqui nos slides, né? Então, tem o feijão preto, que nós falamos que é super consumido lá no Rio de Janeiro, né? Tem o feijão jalo, que é aquele feijão de grão maior. Tem o feijão carioquinha, né? É muito engraçado que o feijão carioquinha tem o nome de carioca, mas quem consome somos nós paulistas. E sabe por que tem esse nome de carioquinha? Eu fui atrás disso. Porque ele tem umas listas marrons e ele lembra Copacabana, o chão de Copacabana. Então deram o nome de feijão carioquinha, mas eles mesmos consomem o feijão preto e a gente o carioquinha, tá? O feijão rosinha, também muito comum aqui para nós, certo? O branco, onde a gente vai ter o preparo do cassoulet. Não sei falar, vamos falar assim, a feijoada branca, né? Vocês vão ter um vídeo que eu coloquei para vocês em aula, que é como usar aí a leguminosa nessa preparação. Preparação deliciosa. Feijão fradinho, né, que a gente falou também, que é aí, eu posso chamar também de feijão de corda, usado para fazer acarajé, usado para fazer baião de dois, tá? Super comum lá. Eu comi quando eu fui para Bahia. Eu falei, eu vou comer, não quero nem saber. E amei, tá? Todo mundo, ai, vai ser forte, você não vai gostar. Gente, nunca lá não tem gosto de feijão, é nunca, uma delícia. Eu gosto de feijão. Eu sou meio fresca, sabe, gente? Eu gosto muito do feijão do dia, cozido da hora, assim. Só que não dá tempo de eu cozinhar todo dia. Então, eu acabo cozinhando e a gente congela, né, para 2, 3 dias. E daí é só aquece e come. Faz o arroz todo dia e usa esse feijão. Mas o feijão cozido na hora, gente. Maravilhoso. Feijão azuki, pequeno, de cor marrom avermelhado, originário lá do Japão. Porque os japoneses fazem até feijão, doce de feijão. É muito gostoso, mas eles fazem. Se fosse, né, em épocas normais aí das nossas aulas, vocês iam fazer uma pesquisa dos feijões aí, trazendo um pouquinho de cada grão para mim. Agora estamos aí online, né, diferente, nossa pesquisa vai ser diferente, mas não vamos deixar de fazer. Uma outra divisão que a gente encontra só também aí dos feijões é que eles podem fazer essa classificação que eu pus para vocês aqui. Eles podem classificar em grãos miúdos e em grãos grandes. Pode ver que grandes mesmo ou graúdos ficou só o jalo e o branco, que eles são bem grandões mesmo. O pessoal come até eles como salada, cozinha e depois tempera na salada. E os grãos miúdos, esses outros, preto, mulatinho, rosinha, roxinho, carioca, o fradinho e o azuki. Vocês percebem, gente, a infinita variedade que a gente tem na nossa alimentação? Pensem que até agora, das leguminosas, eu só tô falando para vocês do feijão, né? Não falamos um pouquinho ainda da lentilha, da ervilha, do grão de bico, da soja. Pensando na soja, nos subprodutos da soja,
né? Então é um assunto muito extenso. Por isso que eu gosto muito de deixar disponível para vocês, né, os livros, tá? Tem os capítulos aí, os livros estão em PDF para vocês me ajudarem e lerem também, porque tem coisa muito legal nos livros, né? Então eu gosto que vocês também pesquisem, tá? O feijão pode ser cozido com sal, né? Ou eu posso adicionar esse tempero no final da cocção. Então, tem algum método errado, certo aqui? Não, gente. Por exemplo, tem gente que, quando vai fechar a panela de pressão, já põe ali um pouquinho de óleo, sal, tá na água ali, né? Óleo, sal, cebola e alho. E cozinha. Tem gente que não, que cozinha o grão com a água. Depois que tá cozido, passou aí os 30 minutos, vai abrir essa panela e daí vai temperar esse feijão. Com alho, né? Um pouquinho de óleo, refoga ali, põe o sal que gosta e tempera. Então, pessoal, não tem um certo, tá? Tem muito assim de como vocês preferem fazer, certo? Eu acabei me acostumando a temperar, depois. Ele cozinha, depois de cozido, eu tiro um pouquinho, tempero e misturo todo esse tempero, né? E dou uma enriquecida. O que eu tenho feito bastante, mas isso também por conta das crianças, gente, é de colocar para cozinhar junto com o feijão alguns legumes. Eu percebo que eles têm uma certa resistência com a beterraba, por exemplo. Né? Eles comem super bem outras coisas, mas eu apresento a beterraba, sabe? Não vai. O que eu faço? Eu cozinho a beterraba no feijão. Fica uma cor linda, né? Muda um pouco essa cor e depois até para dar uma amassadinha nessa beterraba e vai disfarçado aí e come a beterraba, tá? Aí é coisa de mãe. Pode variar, empregando ervas, pimentas, carne, cebolas, tomates, né? Como eu falei para vocês aí, beterraba. Quando adicionar substâncias ácidas, deve ser feito ao final da cocção, para evitar o endurecimento da casca e aumento do tempo da cocção. Então, tomar esse cuidado, né? Às vezes a pessoa vai pôr limão ou vinagre, pode causar o endurecimento desse grão. Lentilha. Agora, vamos parar um pouco de falar do feijão. Vamos falar da lentilha, tá? Vou ler para vocês aqui no livro. Parece ter sido a mais antiga leguminosa usada na alimentação dos povos do Mediterrâneo. Super antiga. Não falei para vocês que tinha registros dela lá na Bíblia, tá? Podem ser consumidas quentes ou frias, em saladas, sopas, cremes e também até acompanhadas com arroz ou massas. Eu amo lentilha particularmente, dá até água na boca, tá? Tem uma preparação que a gente faz pouco, porque ela não fica barato e ela também é calórica. Que para quem gosta, acho que vale a pena, né? Não é todo mundo que come carne suína, mas quem come, fazer um arroz com lentilha e costelinha defumada, costelinha de porco, costelinha suína defumada e alho poró. Gente do céu, hoje tá frio, dá uma fome, né? Lentilha é a coisa mais maravilhosa que existe. Sopa de lentilha, arroz com lentilha, salada de lentilha, só a lentilha refogada. Show de bola. Grão de bico, também deliciosa. Eu, particularmente, percebo que eu gosto mais das outras leguminosas do que do feijão propriamente dito. Que engraçado, né? É muito particular isso, mas eu sou mais assim, feijão no dia que cozinha, amo. As outras leguminosas amo todas, tá? E o que é legal, gente, é que vocês estão percebendo que a gente não tem aquela obrigatoriedade de comer um feijão todo dia, se você não quer. Mas você pode incluir uma outra leguminosa que você goste, tá?
e vai fazer a mesma vez. Grão de bico, também conhecida como ervilha de galinha, ervilha de bengala ou ervanço. Então, pode ser que em outras regiões do Brasil, eles falem esses outros nomes para grão de bico. É muito empregado em pratos árabes, franceses, espanhóis e italianos. E dá para fazer um monte de coisa com o grão de bico também, ó. Patê de grão de bico, purê, a sopa, a salada, refogadinha, fazer um croquete, fazer um bolo assado ou cozido, fica muito gostoso, tá? O grão de bico, vou ler para vocês, ele é consumido intensamente no norte da África e também nos países árabes. Então, ele está muito presente na culinária, né, árabe. Eu amo a culinária árabe. Fava, né, pode ser também chamada de fava comum, fava silvestre ou feijão fava. Ela é maior assim, né? Não é tão comum. Produz vagens grandes, dentro das quais se formam grãos de cor verde esbranquiçada. Cozida, posso fazer salada e posso fazer com arroz também. A soja, meu Deus, agora um monte de coisa para a gente falar da soja aí. A soja é muito rica em proteínas, né, de origem vegetal, mas proteínas que têm a sua importância. Elas se originam na China e tem muita variedade também de soja, tá? Mesma coisa que aquilo que a gente pensou com o feijão, também existem as variedades com a soja. As mais comuns que a gente encontra e que a gente usa: a amarela, a branca e a verde. O que é interessante é que a indústria também conseguiu criar muitos produtos à base da soja. Então, existem aí os subprodutos da soja, né? Que são consumidos bastante hoje em dia. Vamos ver o que eu tenho mais aqui da soja que eu gostaria de falar. É a leguminosa mais nutritiva, que contém maior número de aminoácidos, vitaminas B, vitamina E, o ferro, o zinco e o cálcio. Então, nutricionalmente, olha que dado importante que esse livro está trazendo aqui pra gente. Esse livro aqui, ó, Seleção e Preparo de Alimentos, né? O livro que eu uso bastante de técnica dietética, que eu gosto aí, tá? Esse livro aqui de duas autoras, Edeli Simeone de Abreu e Mônica Glória Neumann Spinelli. Gosto bastante desse livro aqui. Então, nutricionalmente, a soja é muito importante. Olha os produtos derivados da soja aqui, ó. O óleo, o queijo, que a gente fala que é o tofu, a farinha de soja, né? Que daí acaba tendo vários tipos. O PTS ou o PVT, PTS, proteína texturizada de soja. PVT, proteína... Não lembro o que é o PVT. Mas é a mesma coisa que o PTS. Broto ou a salada, tá? Que na verdade faz a soja como salada. O suco de soja, né? Que hoje tem milhões de sabores. E o produto leitoso da soja, que popularmente a gente fala que é o leite de soja, tá? Mas como vocês vão aprender que a denominação de leite, né, é o produto leitoso das glândulas mamárias dos mamíferos, não é correto eu falar leite de soja. É correto eu falar produto leitoso da soja. Ah, lembrei o que é PVT. Proteína vegetal texturizada. Ai, não estava contente de não lembrar. Então, PTS, proteína texturizada da soja, né? De soja, que é o mais correto. Ou PVT, proteína vegetal texturizada.
que na verdade vocês hoje encontram. A gente encontra hoje em grãos, que parece, quando a gente reconstitui, né, na água, parece uma aparência de carne moída. Bem assim, ela é triturada. E tem ela em pedaços, em cubinhos, que quando a gente reconstitui parece esponja. Ah, é brincadeira. Ela tem, na verdade, né, gente, essa consistência meio esponjosa. Então, eu gosto mais da que parece a carne moída. Disfarça melhor, acho que fica mais fácil aí na nossa preparação. Isto daqui vocês já conhecem, né? Um fluxograma aí para a leguminosa, certo? Então, selecionar, escolher, que às vezes pode ter alguma pedrinha. Eu contei para vocês, né? Um caso aconteceu faz tempo, mas aconteceu dentro de uma UAN que eu trabalhava, de na hora de fazer essa catagem do feijão, essa escolha, essa seleção, né? Acabou passando e um colaborador, um cliente foi almoçar e quebrou o dente com uma pedrinha de soja do feijão. Foi um caos, um transtorno, né? Isso é um risco físico, quem estudou lá em higiene, risco físico, químico e biológico, um risco físico. Ele quebrou o dente, veio para mim com a parte do dente quebrada, com a pedrinha, quase morri, né? A nossa concessionária lá na época arcou com todas as despesas, né, para conserto desse dente, né? E precisamos aí fazer um esquema, né, para consertar esse risco, né? Fazer um plano de ação para isso nunca mais acontecer. Então, trocamos o pessoal que fazia essa escolha, essa seleção, deixamos o lugar mais iluminado, mais claro, né? Ela era feita com maior tempo, com mais cuidado. A gente servia muita refeição, era numa empresa chamada Caterpillar, nós tínhamos aí 3.000 refeições dia e acabou acontecendo isso. Então é importante, né, fazer ainda essa pré-seleção. Lavar, fazer esse remolho quente, como a gente falou lá no começo da nossa aula, desprezar essa água do remolho, né, pôr uma água limpa, certo? E cozinhar. Esse fritar nos temperos, dextrinizar, que é você, né, fritar ali na água, no óleo, na cebola, no alho, ele pode ser antes ou depois, como a gente já comentou, tá? Antes de cozido ou depois de cozido. A proporção de água, 3:1 por causa do caldo, certo? Perdão. Per capita, gente, né, desse feijão. Então, quantidade aí de feijão cru por pessoa. Existe aí uma média de 50 gramas para atividade leve. Pessoas que trabalham com empresas que têm atividades mais tranquilas. Por exemplo, sentadas em computador, escritórios e tal. Atividade pesada. O pessoal que trabalha, por exemplo, com construção civil, né? Come muito mais, né? Tá? É lindo de ver o prato deles. De 100 a 125 gramas. Então, vocês pensem que o feijão também aumenta. Olha o índice de cocção que eu tô colocando aí para vocês, mais ou menos aí do feijão, que é de 2,5 a 3, tá? Então, ele quase, né, triplica. E se for para sopa, tá? Isso também não pensando só no feijão, mas pensando nas leguminosas todas, cerca de 25 gramas aí, certo? Dela crua. Esses são os valores de per capita, tá? Gente, já tô encerrando aqui a nossa aula, certo? Nós vamos ter aí uma pesquisa mais importante aí sobre os produtos da soja, sobre o seu valor nutricional,
que ela é bastante nutritiva. E também vamos ter uma atividade hoje na nossa aula, que é de fazer um pedido de compras, certo? Para uma feijoada. Tudo a ver aqui com o nosso assunto, tá? Então, o que eu quero deixar de recado aqui para vocês é muito importante o consumo das leguminosas dentro das nossas refeições, certo? Não deixem de consumir, é importante incentivar, né, este consumo. Neste livro aqui de técnica dietética da Sônia Tucunduva Philip, o meu aqui tá na página 150, depois consultem lá para vocês verem, né? Tem uma tabela muito legal que ela fala, as leguminosas, então lá lista aqui nesta tabela, ervilha, lentilha, grão de bico, fava e amendoim. E todos os tipos de preparações que nós podemos fazer com cada uma delas, ó. Vou ler, por exemplo, ervilha. Saladas, recheio, torta, né? Recheio de tortas, omelete, sopa creme e também com outras hortaliças para acompanhar carnes e peixes, tá? Então é muito legal. Eu gostaria sempre que vocês lembrassem de dar uma olhada nos capítulos dos livros para vocês complementarem a nossa aula, certo? Agradeço muito a participação de vocês, né, sobre esse tema de hoje e vamos lá para as atividades. Um beijo, um bom fim de tarde para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.